Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente disponibilizou lá aquela lista de atividades ali de exercícios sobre índices físicos, né? Então eu vou começar a resolver aqui os exercícios para vocês, né? Passando dicas e o raciocínio por trás de cada um desses exercícios. Todos esses exercícios que foram apresentados aqui para vocês, eles já foram cobrados em provas nos semestres anteriores, tá? E normalmente eles se enquadravam aí como, né, os exercícios mais difíceis aí, geralmente, da prova ou nível intermediário, tá? Então, esse primeiro exercício aqui sobre o terremoto já foi cobrado diversas vezes. É um exercício que exige do aluno um pouquinho de capacidade ali em lidar com uma situação prática ali que foi exposta, mas que não tem muitos dados, tá? Então, o aluno geralmente tem dificuldade com esse tipo de exercício, né? Porque tem muita letrinha e falta valores numéricos ali para ele trabalhar. Mas é aquele tipo de exercício que você achando o caminho dele ali, o raciocínio por trás dele, você vai eliminando as variáveis ali que estão em função de letrinhas ali que seja, e no final a gente, né, acaba cortando tudo ali e definindo o valor numérico final ali do exercício, que seria, no caso, o índice de vazios final que ele quer, é, através do simples matemática, não tem segredo, tá? Então, por exemplo, ele explica para a gente aqui que a gente tem um solo arenoso e que ele apresenta o índice de vazios inicial de 0,60, tá? E que esse material, essa camada de solo, ela sofreu, né, um efeito ali de um terremoto, de tal maneira que a gente teve uma redução da espessura dessa camada, tá? Então, essa é a primeira coisa importante ali. A espessura reduziu, falou, indica que a redução foi de 3%. Então, o que você tem que ter em mente? Quando você tem um efeito igual a um terremoto, causando uma redução da espessura da camada, o que é que está reduzindo? É o volume total dela. E o volume total de qualquer material é sempre dado pela área da seção transversal vezes a espessura, vezes a altura. Tá? No caso, a área de seção transversal é a mesma. Né? Imagina, por exemplo, um recipiente ali onde você tem um monte de solo. Se você tiver um terremoto ou vibrar, vamos supor, simulando um terremoto, a área de seção transversal não muda, não muda nunca. O quem vai mudar vai ser a espessura devido a uma compactação ou uma expansão que esse material sofre. Então, quando ele fala que teve uma redução de espessura de 3%, significa que houve uma leve compactação nesse material e, consequentemente, esse índice de vazios você já tem que saber de antemão já que ele com certeza vai ser menor que 0,60. É a resposta final. Quanto? É isso que a gente tem que definir. Então, ele me deu algumas letrinhas ali para facilitar o raciocínio. Então, assim, na prova, por exemplo, a gente coloca esse tipo de informação que é para dar um norte para o aluno, mas nem precisaria informar isso. Com o simples texto ali, você consegue desenvolver o exercício. Então, ele fala que antes do terremoto a gente tem uma espessura considerada como H0, o volume de sólidos VS, o volume total da minha massa de solo ali é a área de seção transversal, que é dado pela letrinha A ali, vezes H0, que é a espessura da minha camada, e o índice de vazios inicial é 0,60. Quando você tem a compactação do solo, repara que após a compactação ele já coloca ali, ó, que a espessura da camada é 0,97 vezes H0, que era a espessura inicial, ou seja, teve uma redução de 3%. Então, né, antes era 1 vezes H0, agora 0,97 H0. Repara também que o volume de sólidos não altera, permanece a mesma letrinha VS antes e depois. Isso ele já está me indicando. As partículas não mudam de volume, quem muda de volume são os vazios. E esses vazios a gente sabe que normalmente eles estão preenchidos por ar ou por água, né? Como é uma camada arenosa, ele não falou nada sobre se está saturado ou não, julga-se que é ar, que seja, tá? Então, e ele indica na sequência que o volume total dessa amostra passou de AH0 para A vezes 0,97 H0, que é a nova espessura. Então, olhando todas essas informações, o que você tem que ter em mente? O que é que não muda aqui? É o volume de sólidos, né? Então, esse volume de sólidos não mudando, né?
que é o nosso VS aqui, você já sabe, né, e já tem que ter em mente isso para conseguir resolver o exercício, que é a minha variável que eu tenho que isolar na primeira parte do exercício, que é a situação do terremoto, para eu conseguir substituir na sequência ali depois do terremoto para definir e cortar as variáveis ali e definir o meu índice de vazios final, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, tá? Eu sugiro que, né, agora eu vou dar uma pausazinha rápida no vídeo aqui. Eu sugiro que você tente fazer o exercício, caso você não tenha conseguido sozinho, antes de dar prosseguimento aí no vídeo aí com a resolução do exercício, ok? Então, tenta trabalhar dessa maneira, isolando o volume de sólidos primeiro, você vai achar ele em função de letrinhas, e aí com essa definição desse valor numérico em função de letras ali do VS, você trabalha com a mesma equação de índice de vazios ali para a situação depois. É claro que daí você não vai ter o valor do índice de vazios depois, mas você sabe que o índice de vazios ele é a relação entre o volume de vazios por volume de partículas. Então você substituindo ali o valor do VS ali na sequência, né, depois do remoto, você vai ver que você vai conseguir trabalhar com as letrinhas ali e cortar tudo no final e achar um valor numérico. Ok? Bom, pessoal, então aqui a gente tem a resolução do exercício, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar, como eu já tinha comentado, é a partir do valor do índice de vazios que eu tenho, que é 0,60, eu utilizar a fórmula do índice de vazios, que é a relação entre o volume de vazios e o volume de partículas, para definir o valor desse VS aqui, que é a minha incógnita aqui, meu incógnita de trabalho aqui, né, que eu vou conseguir trabalhar com ela. Então a gente já tinha falado, né, inicialmente que esse valor aqui ele é fixo, é um valor fixo antes e depois do terremoto, porque as partículas não variam de volume ou sofrem compactação. Não, a partícula sempre vai ter aquele volume, aquela massa constante, tá? Haja o que houver. Quem vai estar variando vai ser o volume de vazios. Então o que eu faço aqui? A maneira mais simples aqui para resolver o problema é eu substituir esse VV aqui pela relação entre o volume total, o volume de vazios e o volume de partículas. Ou seja, é igual a gente fazia naqueles exercícios de umidade que a gente chegou a fazer em sala. A gente sabe que o volume total é igual ao volume de vazios mais o volume de partículas. Então, se eu isolar o volume de vazios, eu sei que ele é igual ao volume total menos o volume de partículas. Então, eu posso substituir esse volume de vazios aqui em cima da equação pela subtração, essa relação entre o volume total e o volume de partículas. Então, ficaria VT menos VS na parte superior da equação. O VS embaixo, e aí eu já consigo trabalhar com a equação. O que vai acontecer? O índice de vazios eu sei que é 0,60. O VT foi dado para mim, a letrinha lá, né, que seria a área da seção transversal, vezes a espessura da camada de solo. E aí eu tenho dois VS aqui que eu consigo trabalhar na equação, multiplicando de um lado e dividindo no outro e assim por diante. Então, aqui é pura e simplesmente matemática. Eu vou pegar esse VS, vou passar multiplicando. Eu vou ter, então, substituindo já o índice de vazios inicial, de 0,60 vezes VS. Isso aqui tem que ser igual ao VT menos o VS. Lembrar que na frente desse VS aqui tem o 1 aqui que eu não estou vendo. Ou seja, eu tenho 0,6 VS de um lado do igual e do outro lado do igual tenho 1 VS negativo. Então, passando isso aqui para o outro lado, somando no caso, né, invertendo o sinal, então eu vou ter 0,6 VS mais 1 VS, 1,6 VS. Isso é igual, aí já substituindo o volume total, a H0. Aqui eu isolo o VS e achei o valor, né, em função do volume total dele. Então, eu tenho o que eu precisava aqui. Então, o que eu faço aqui agora? Na sequência após o terremoto, eu vou ter a mesma equação. Só que agora não tem mais índice de vazios inicial, é o índice de vazios final. Então, eu faço a substituição novamente na equação do VV, né, por VT menos VS, recordando só que agora, como a situação é após o terremoto, o meu VT já não é o VT inicial, é o VT final, que é aquele VT reduzido, né? Então esse valor aqui é 0,97 vezes H0, né? Que é a espessura com redução de 3%, né? Já dela aqui. E o VS é o mesmo valor VS que do antes aqui, ó. Qual que é? É esse valor aqui, certo? Então aqui, basicamente, eu só preciso substituir todas as variáveis. Então aqui, ó, o que foi feito? Ó?
Esse VS foi passado multiplicando, só para facilitar o entendimento, não bagunçar a equação. Então, no lugar do VS foi substituído AH0 dividido por 1,6, que é o valor que eu encontrei aqui. Do outro lado do igual, eu estou substituindo também. O VT é 0,97 vezes A vezes H0. Menos, da equação normal, substituir também aqui o valor do VS que eu tinha encontrado. AH0 dividido por 1,6. Então, aqui na equação, o que vai acontecer? Eu tenho que isolar o índice de vazios. Eu passei multiplicando aqui só para facilitar mesmo o entendimento. Esse aqui eu vou passar dividindo agora do outro lado. Também eu caio numa situação de matemática aqui. Então, aqui, passando para o outro lado, para facilitar a minha vida, questão numérica aqui, eu vou sumir com essa fração. Tá? Então, eu tenho 1 que está aqui em cima. Então, é 1 AH0 dividido por 1,6. Então, eu posso dividir os numerais aqui, para facilitar e trabalhar com uma fração aqui. Então, 1 dividido por 1,6 dá 0,625. Então, eu vou ficar com 0,97H0 menos 0,625H0 dividido por esse valor que está vindo lá do outro lado do igual. Ele vem dividindo, então eu também substituo pela fração, que é 1 que está aqui na frente, dividido por 1,6, dá 0,625. Quando eu tenho essa situação aqui, eu tenho uma fração, né, com valores numerais aqui, né, em decimais no caso, e eu tenho as letrinhas aqui. Mas repara que as três letrinhas são todas iguais, tá vendo? Então eu posso simplesmente cortar as três. Né? Porque é como se eu tivesse 0,97, sei lá, maçãs menos 0,625 maçã dividido por 0,625 maçã. Então corta tudo as maçãs. Acabou. Com isso, só fazer então 0,97 menos 0,625 dividido por 0,625 que eu tenho o índice de vazios final, que é 0,552. Lembrar que o índice de vazios não tem unidade. E encerrou o exercício. Como a gente já tinha feito no raciocínio anterior, o índice de vazios ele não tem unidade. Então, só tomar cuidado com isso e encerrou. Ok? Bom, já o segundo exercício é um exercício de índices físicos clássico também, tá? Onde ele apresenta um problema bem prático da engenharia geotécnica, que é o efeito de compactação de solo sobre camadas, né, de materiais. Então, aqui no exercício ele fala, né, que o meu material tem uma espessura inicial ali de 0,30, tem um peso volúmico médio de 17,1 kN por metro cúbico. Então, peso volúmico é a massa específica, tá? Como ele não especificou qual massa específica que é a massa específica natural. Então, 17,1 kN por metro cúbico, é o gama M, tá? O teor de umidade 15%, teor de água, né? Mesma coisa. E o peso volúmico das partículas, ou seja, aí ele especificou que é dos grãos, né, das partículas, então é o gama S, 26,5 kN por metro cúbico. Aí ele fala, né, que esse material que estava numa área ali foi compactado e após a compactação, a massa específica, que antes era 17,1, foi para um valor de 20,5. Por que a massa específica aumentou, a natural? Primeiro, por quê? Porque você, quando gera a compactação, você reduz os vazios. Se você reduz os vazios, você concentra mais partícula por metro cúbico. Como a partícula pesa, e pesa muito, então a gente tem uma situação de aumento de peso específico, o que é lógico. Então, esse é o efeito da compactação nos solos. Ainda nesse caso, ele ainda especifica que não foi registrada a variação do teor de água, porque a água poderia influenciar ainda mais nessa massa específica. Vamos supor que eu tenho um solo, uma situação natural, não compactei ele, mas se a água, a quantidade de água aumentar no material, a massa específica aumenta também, porque você está gerando mais massa para o mesmo volume de material. Então, nesse caso, ele falou que como o teor de umidade permanece constante, a água não está influenciando no problema. Você só está compactando e reduzindo o vazio e gerando mais massa por maior concentração de partículas. Aí ele pergunta qual é a variação do grau de saturação e a variação da espessura da camada provocadas pela compactação, tá? Então, esse exercício aqui, para matar o problema, a gente tem que trabalhar mais ou menos da mesma forma que o primeiro exercício. Você tem que ver que tipo de variável que não se altera aqui, no caso antes e no caso depois, e tentar trabalhar com ela de uma maneira que você isole essas variáveis e consiga substituir na situação depois. Com isso, a gente consegue, sem muita dor de cabeça,
resolver o exercício. Tá? A parte mais complicadinha do exercício é a parte quanto à espessura das camadas, né? A variação que tem a espessura dessa camada aí do meu solo. Então, mesmo a situação também do exercício anterior, tente fazer aí em cima dessas dicas. Tomar cuidado para não misturar o que muda e o que não muda antes e depois. Então, por exemplo, o teor de umidade permanece constante, que ele indicou para a gente. A massa específica dos grãos, os grãos não se alteram também permanece constante, mas a massa específica natural altera antes e depois ele me deu os dois valores. E ele me deu a espessura antes. Você precisa achar a espessura depois para conseguir achar a variação da espessura da camada de solo. Então, vá nessa linha de raciocínio que você consegue matar o exercício sem dor de cabeça. A parte do grau de saturação é muito fácil. Porque como o teor de umidade não altera, você pode usar a equaçãozinha lá do teor de umidade igual ao grau de saturação, vezes índice de vazios, vezes a massa específica da água dividido pela massa específica dos grãos. Eu já tenho praticamente todos os dados da equação. Eu só preciso achar o índice de vazios antes e o depois, o que é bem simples nesse exercício, tá? Então eu vou atacar primeiro essa parte da espessura, que é a parte mais complicada, né? Eu vou apresentar o raciocínio para matar ela. A do grau de saturação eu acredito que ninguém vai ter dificuldade, tá? Então a gente já vem com a resposta ao raciocínio do exercício na sequência. Então aqui eu tenho a resolução então do exercício 2. Então como a gente abordou agora de pouco, a espessura inicial era 0,30, né? Eu coloquei um Ezinho aqui, mas não é índice de vazios, é a espessura, só para facilitar, né? A massa específica natural foi informada, 17 kN por metro cúbico, teor de umidade 15%, massa específica dos grãos 26,5 kN por metro cúbico, tá? Então, esses são meus dados antes. Observando aqui, o que é que não varia antes e depois? O teor de umidade não varia e a massa específica dos grãos também não varia. Então, como esses dois valores não variam, vamos trabalhar então com eles, além dos de cima, mas eu consigo isolar e trabalhar com eles aqui na situação antes e depois. Então, desenvolvendo um pouquinho o raciocínio aqui, o que está acontecendo, onde que eu encaixo essa espessura? Porque essa espessura não tem em equações aí de índice de vazios. Mas a espessura ela está dentro de uma variável que a gente trabalha sempre, que é o volume de um solo. O volume total de uma dada massa de solo ali é sempre dado em função da área de seção transversal que eu tenho ali de material ocupando, vezes a espessura. Então aqui a espessura entrou, é o meu 0,30, tá? Ou seja, aqui como a área não muda, tá? Se eu achar o volume antes e o volume depois, eu consigo matar e achar qual é a espessura final, tá? Então, a gente tem múltiplas maneiras de resolver esse exercício. Estou apresentando uma aqui. E aí a gente pode resolver o exercício, por exemplo, se você tentar isolar e achar o volume total aqui, tá? Então, do jeito que eu montei o raciocínio aqui, ó, eu sei que como o VT ele vai alterar, porque ele muda a espessura do solo, mas a área não muda, eu também sei que as partículas de solo elas não se alteram de volume e nem de massa. A massa de material particuloso que eu tenho ali é a mesma antes e depois, devido à compactação. O que está mudando só são os vazios. Então o VS também não altera e o MS também não altera antes e depois. Então, desenvolvendo um raciocínio aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer nesse tipo de exercício é, como as partículas não mudam, eu sempre tenho que tentar desenvolver a matemática do negócio indo na direção da massa específica seca, por exemplo, que eu tenho relação de massa de partículas, ou alguma outra variável que eu tenha VS, alguma coisa assim. Então, nesse caso aqui, eu fui para aquela equaçãozinha que relaciona os índices físicos, os índices, a massa específica do solo. Então, γd é igual a γn dividido por 1 mais W, tá? E aí, o que que acontece? Eu tenho o valor da massa específica natural, 17, teor de umidade 15. Com isso, eu acho γd, que é a massa específica seca do solo, 14,78. O que acontece? A massa específica seca do solo é a relação entre a massa de partículas e o volume total desse meu solo. Lembrando que o volume total é a área da seção transversal daquela área que eu estou trabalhando vezes a espessura, que a gente acabou de comentar aqui em cima. Então, opa, aqui eu já consigo brincar. Por quê? Esses dois valores não mudam após a compactação, nem a massa de partículas e nem a área da seção transversal. Então, eu posso isolar esses dois aqui e definindo esse valor dessa relação entre os dois na sequência quando eu
jogar na situação depois, eles vão aparecer lá também, e eu substituo o valor numérico dessa relação. Então aqui, ó, substituindo na equação, o gama D é 14,78, que a gente acabou de achar aqui em cima, e a espessura é 0,30, que é a espessura inicial. Então eu só passo multiplicando 0,30 aqui, eu vou ter um valor numérico aqui, que vai dar 4 e alguma coisinha, que é a relação entre o MS pela área de seção transversal, MS dividido por área, tá? Então, eu acabei de achar uma variável aqui que me interessa. Na situação depois, eu não tenho a espessura final, na verdade o exercício que é a variação da espessura, tá? Mas eu preciso achar a espessura final. O gama N ele me deu 20,5, maior que 17, né? O teor de umidade ele já indicou no começo do exercício que não muda, 15%, e o gama S é 26,5. Então, eu faço a mesma coisa para achar o gama D, e achei o gama D de 17,82, tá? Então, o que eu faço na sequência? Eu sei que o gama D, a seguir no raciocínio daquele baixo aqui, ele é o MS por VT. E o MS sobre, no caso, substituindo o VT pela área da seção transversal vezes a espessura final, porque agora eu estou com gama D final. Como a área de seção transversal e o MS não alteram, né, eu posso substituir aqui nessa equação o valor do MS sobre área pelo valor que eu achei na equação anterior aqui, que no caso é 14,78 vezes o 0,30, porque o 0,30 estava embaixo da divisão aqui, ele só passa multiplicando, tá? Então, eu posso substituir esse valor aqui por essa multiplicação aqui, 14,78 vezes 0,3, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? A espessura final é a minha variável, é o valor que eu vou achar aqui na equação. E eu substituir no lugar do gama D o valor dele, o valor na situação final, aí você tem que tomar muito cuidado, porque você está aplicando a equação para a situação após, então eu não posso usar esse 14,78, e sim 17,82. Então a conta aqui fica bem simples, ó. Já com uma calculadora aqui para ajudar, como eu sei que a relação entre MS e a área de seção transversal é 14,78 vezes 0,3 que passou multiplicando, então 14,78 vezes 0,3 me dá 4,43, que é o valor dessa divisão aqui, ó, 4,43. Esse 4,43, ele como é um valor positivo, né, maior que 1 aqui, não é fracionado, ele fica em cima. Então a equação aqui fica 17,82 igual 4,43 dividido pelo índice de vazios. Ok? Então, aqui eu passo esse índice de vazios multiplicando e passo esse 17,82 na sequência dividindo. Então, vai ficar 4,43 dividido por 17,82, resultando num valor de espessura final de 0,2488. Tá? Arredondando, você pode trabalhar com 0,25. Essa ainda não é a resposta do exercício, essa é a espessura final. Ele quer saber a variação da espessura. Então, a minha espessura inicial era 0,30, a espessura final era 0,25, a variação 0,05, ou seja, 5 centímetros. Tá? Bem simples. Então, já a segunda parte do exercício, que é a parte do grau de saturação, mas você pode fazer ela inicialmente, se você quiser. Na verdade, é bem mais simples até que a parte da variação do índice de vazio, da espessura, tá? Então eu tenho a equação, relação entre os índices, né? A equação conhecida nossa, tá? O que acontece? A única variável que eu preciso achar aqui é o índice de vazios, as demais eu tenho todas, com exceção do grau de saturação que eu quero achar, é claro. Então eu preciso achar o índice de vazios primeiro para conseguir aplicar essa equação. Então aqui eu tenho uma relação direta entre o gama D, que eu já sei da situação antes, e da situação depois eu também tenho. O gama S é constante, para a situação antes e depois, conhecido também, eu tenho a única variável que eu preciso achar, que é o índice de vazios. Então, na situação antes aqui, substituindo os valores, 14,78, o gama S 26,5, eu substituo aqui e acho o índice de vazios, que é 0,793. Tá? Com esse valor do índice de vazios inicial e a equação, eu jogo todos os demais dados aqui para achar o grau de saturação antes. Então, é 0,15. 0,793 é o índice de vazios, grau de saturação da equação está aqui, né, só ficou invertido os dois. A massa específica da água, muito cuidado nessa parte, porque a gente sabe que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Porém, aqui, o valor de baixo, ele também é dado em massa específica, né, a massa específica das partículas. Então, a unidade de baixo manda na de cima, as duas têm que estar batendo. Então, a massa específica da água em kN por metro cúbico não é 1, é 10. Então, por isso que está um 10 aqui. Por quê? Porque a massa específica dos grãos que foi fornecido no exercício está em kN por metro cúbico, que é 26,5. Se você colocar 1 grama por centímetro cúbico na massa específica da água aqui,
Aqui embaixo você vai ter que colocar 2,65. Eu estou dividindo por 10 o valor e convertendo ele para grama por centímetro cúbico, tá? Então, jogando todos os dados aqui, eu acho o grau de saturação de 0,5, ou seja, 50%, tá? Não é a resposta do exercício ainda, ele quer saber a variação. Então, eu vou fazer esse mesmo raciocínio para a situação depois, claro que mudando os dados, né? Então, o gama D já não é mais 14,78, e sim 17,82. O gama S permanece o mesmo, porque a partícula não muda, 26,5. E eu achei um novo índice de vazios, que é 0,487. Então, novamente aplicando a equação aqui da umidade, a umidade não muda. Eu tenho o valor do índice de vazios novo agora na situação depois de compactado. A massa específica da água permanece constante, 10, e embaixo também permanece constante, 26,5. Resultado, eu tenho um grau de saturação de 81,6 e a variação dos dois, que é a resposta do exercício, é 31,6%. Fechou, tá? Repara que o índice de vazios, ele teve uma redução expressiva aqui, ó. Por quê? Porque houve compactação. Quando você tem compactação, os vazios reduzem, né, e fazendo com que o meu valor numérico também reduza. Quanto menor o índice de vazios de um solo, melhor compactado ele é, ou seja, acaba também influenciando na resistência, maior a resistência dele, ok? Então, com isso, a gente encerra o segundo exercício. Bom, já o exercício 3, a gente tem uma situação também bem prática, tá? De movimentação do solo, no transporte de material em caminhão. Então, é uma situação onde ele me dá uma área de empréstimo, ou seja, uma área onde eu vou coletar o material, e ele me dá os índices físicos desse material, né, naquele local onde ele se encontra. Ou seja, o gama N ele me deu aqui 19 kN por metro cúbico, o teor de umidade 16%. Então aí ele fala que quando o material foi escavado e carregado em caminhões do tipo caçamba 5 metros cúbicos, o material empolava em 20%. O que é esse empolava? É um que a gente chama de fator de empolamento. Quando você carrega um material, normalmente esse material ele acaba sofrendo uma expansão, né? Então, imagina, uma pá carregadeira vai ali, né, e carrega o material com uma concha. Esse material, quando você carrega numa concha de uma pá carregadeira, ele não apresenta mais aqueles vazios que ele tinha inicialmente, que estavam mais fechadinho, ele fica completamente solto, tá? Isso na areia é fácil de comprovar. Se você pegar areia, né, que é mais fácil de visualizar esse tipo de situação, pegar um pouco de areia e soltar, por exemplo, num pote, num recipiente com funil, aquela condição que a areia cai dentro do pote é a situação mais fofa que uma areia pode apresentar em estrutura. Então, qualquer solo apresenta essa característica. Então, quando a gente carrega com pá carregadeira, você carrega muito vazio, né? Você acaba expandindo os vazios daquele material e carregando muito vazios, não, muito mais vazios do que naturalmente ele tinha naquele local que ele estava. Então, ele até comenta que o volume total antes de ser carregado, no caso, ele vai sofrer uma expansão e dentro do caminhão, por exemplo, o volume que está sendo colocado no caminhão é o volume inicial mais 20% dele, tá? Então, aqui é o primeiro item que vocês têm que tomar cuidado, por exemplo, quando for fazer o exercício. Como a gente sabe que ocorre essa expansão, quando você carrega na caçamba do caminhão que tem um volume total de 5 metros cúbicos, esse material, quando entra lá dentro da caçamba e enche esses 5 metros cúbicos, ele já vai estar expandido por esses 20%. Ou seja, o volume inicial carregado não é 5 metros cúbicos, e sim menos que 5 metros cúbicos. É um valor tal que mais 20% dele dá 5 metros cúbicos. Esse é o primeiro erro que os alunos normalmente na prova cometem nesse tipo de exercício. Fixa-se, por exemplo, o volume inicial de carregamento na carregadeira de 5 metros cúbicos e coloca lá que a 20% de expansão foi para 6, mas só que o caminhão carrega 6? Não, o caminhão carrega 5. Então, tomar cuidado com isso, tá? Que isso pode distorcer os resultados do seu exercício. Então, ele fala ali que durante o transporte de 100 km em tempo seco, acabou perdendo-se 4% da umidade, que antes era 16% e vai para 12% agora, tá? E aí ele pergunta alguns itens ali, né? Então, quais seriam os índices físicos gama N e o gama D do solo quando chega-se no lugar da praça de compactação? Em outras palavras, dentro do caminhão lá, por exemplo, 5 metros cúbicos esse material lançado, quando chega um caminhão de 5 metros cúbicos no local lá da praça de compactação, qual vai ser o volume, a massa específica natural e a massa específica seca que vai estar dentro do caminhão ali, que vai ser um valor fixo, tá? Ou seja, do material expandido,
tá? E vai ter uma diferença com relação a esses dados anteriormente, que era um material um pouco mais fechado ali, um pouco mais, não vou falar compactado, mas a situação natural dele. E aí, na sequência, é perguntado ali quantas viagens de caminhão seriam necessárias para lançar os 3.000 kN de massa de solo, mas aí ele coloca uma unidade de força. Então aqui a letra B é bem simples. Se você mata a letra A, é só você pegar a fórmula da massa específica natural do valor do γ-N que você achou na letra A, que é massa sobre volume, e jogar o valor da massa ali de 3.000 kN de solo e verificar o volume. Você sabe que cada caminhão carrega 5 metros cúbicos, pronto, você já achou quantas viagens são necessárias. Então é bem tranquilo. Então, mesma situação também, tente fazer o exercício e na sequência dá uma olhada na resolução dele e no raciocínio por trás aí da resolução, ok? Então, quanto ao terceiro exercício, a resolução consiste basicamente, eu tenho uma jazida com um volume ali de coleta que eu não sei qual que é, e a minha pá carregadeira, por exemplo, vai carregar num caminhão e o volume dentro desse caminhão é de 5 metros cúbicos já expandido, tá? Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Que o volume já expandido é 5 metros cúbicos e não o volume coletado. Tá? A primeira coisa que eu tenho que achar é esse volume coletado para encher um caminhão. Como a gente sabe que esse material sofre uma expansão de 20%, então é questão só de matemática, né? Então eu tenho um volume inicial, que eu não sei qual que é, mais 20% dele, tem que ser igual ao volume final no caminhão cheio, 5 metros cúbicos. Fazendo a matemática aqui, que no caso seria 1x mais 0,2x, ou seja, 1,2, né? Então 5 dividido por 1,2 eu tenho um volume inicial de 4,17 metros cúbicos, tá? Além disso, eu tenho a massa específica natural inicial ali dessa jazida, que é 19 kN por metro cúbico, e o teor de umidade inicial é 16%, tá? Com esses dados todos aqui em mãos, eu já consigo desenvolver a matemática do negócio. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo nesse tipo de exercício é achar o que não muda daqui para cá, assim como com todos os outros exercícios. O que não muda daqui para cá? A umidade muda, 16 vai para 12. A massa específica natural, como tem variação de umidade e tem expansão de solo aqui de volume, com certeza esse valor vai mudar, não sei para quanto. Pode ser que ele reduza ou aumente, vai depender dos dois fatores, como é que foi aí. A expansão em geral faz com que esse valor reduza, só que se eu tiver um aumento de umidade, esse valor tende a aumentar. No caso aqui a umidade está reduzindo, então esse valor tende a reduzir bastante, tá? Como eu vou ter menos partícula por metro cúbico aqui, porque vai sofrer expansão, a tendência é que esse γd aqui reduza o valor numérico dele após a expansão, tá? Então, como é que funciona aqui? A primeira coisa que eu preciso achar, trabalhando com esses dados iniciais aqui, achar os índices físicos básicos ali, que é o γd ali, principalmente do meu solo, que é o que eu consigo achar bem fácil, porque eu tenho a massa específica natural, tenho o teor de umidade, eu uso a equação e já acho direto aqui o γd. Então, esse γd é da jazida, tá? Por que o γd é tão importante? Todo exercício a gente sempre acha ele, porque ele é como se fosse um coringa ali, porque a partir dele eu consigo achar diversos outros índices físicos importantes. E o γd, dentro da equação desse valor numérico, é a relação entre a massa de partículas dividido pelo volume total. E a gente sabe que as partículas, tendo compactação ou não, tendo processo de secagem ou não, elas sempre vai ter a mesma massa e o mesmo volume em um dado local ali, se você não teve perca de material no meio do processo, que é o caso do exercício. Quando eu carrego o material aqui, esse material que eu carreguei no caminhão, eu não tenho perca de material no processo, eu tenho só uma expansão volumétrica, tá? Então, é interessante eu ter esse valor, porque daí eu sei que como ele é a relação entre a massa de partículas e o volume total daquele material que foi carregado aqui, inicialmente, então eu consigo achar qual é a massa de material que foi inicialmente carregada aqui na pá carregadeira e lançada aqui dentro do caminhão. Então, usando esse dado de 16,38 e o volume inicial carregado, que é de 4,17, tá? Aqui tem que tomar o maior cuidado, porque você não pode misturar a massa específica seca inicial com o volume total final, que é 5. Por quê? Porque o γd de 16,38 é relativo a esse volume coletado aqui no início, e não o volume expandido depois no final. Então, eu uso esses dois dados para achar a massa de partículas que foi inicialmente carregada, que é 68,3. E é aí que é o segredo do exercício. Essa massa aqui, ela muda? Não, não muda. Como essa massa aqui não muda, então eu sei que ela é a mesma massa que vai estar no caminhão após o carregamento.
O que acontece aqui só é uma expansão volumétrica dos vazios e não das partículas. Então aqui agora praticamente eu encerrei o exercício. Por quê? Porque eu sei que a umidade nova é 12%, o volume total agora nesse caso aqui é 5 metros cúbicos, então eu sei que a massa específica seca é a relação entre a massa de partículas dividido pelo volume total. Com isso, eu já posso fazer a divisão direta dessa massa seca, que eu sei que tem aqui dentro, dividido pelo volume total do material aqui, que é 5 metros cúbicos agora, porque é um material expandido. Então, com isso, já achei o novo γ D, que antes era 16,3068, foi para 16,38, foi para 13,67 agora, tá? Então, como a gente já tinha previsto, ó, ele teve uma redução de valor por causa dessa expansão. Eu tenho mais vazios, vazios não tem massa, então eu gero uma redução do valor numérico aqui do γ D. Na sequência, eu uso a outra formulazinha que relaciona as duas massas específicas, né, o γ D com o γ N. Eu tenho o valor do γ D que eu acabei de achar, tenho o valor do teor de umidade novo, que é 12%, tem que ser o teor de umidade final, porque eu estou trabalhando na situação final agora, e com isso eu acho o γ N, que é a massa específica natural nova, que é 15,29, conforme a gente já tinha imaginado, ela tem uma redução do valor porque teve uma expansão. Então essa é a letra A, bem simples, tá? A letra B daí eu utilizo esse dado do γ N. Eu sei que a γ N é MT por VT. Tudo da situação após, né, a chegada. Os caminhões vão chegar, eles vão ter que lançar 3.000 kN de material aqui no final. Dentro desses 3.000 tem massa de água e massa de partícula, então eu já tenho que considerar a perca da umidade que está chegando lá no final. Então, 15,29 é a γ N final, massa final que chega, tem que chegar a 3.000, só joga na equação aqui de cima, eu acho o volume direto, 196 metros cúbicos. Esse volume, eu sei que cada caminhão carrega 5 metros cúbicos, então esse valor dividido por 5 vai dar aproximadamente 40 viagens. E encerrou a letra B e encerrou o exercício. Tá? Bem simples, um exercício também cobrado diversas vezes em prova, e é um exercício que tem bem relação com a realidade assim, que a gente trabalha, tá? Com movimentação do solo ali, terraplenagem. E isso realmente ocorre na prática, tá? A gente sempre tem uma expansão volumétrica e esse é um dos fatores, por exemplo, que leva tanta empresa de terraplenagem a acabar fechando as portas e quebrando, porque o cara às vezes não se toca que esse tipo de situação pode acontecer na realidade e ele faz um contrato, por exemplo, considerando que vai ter 100 caminhões e cobra um valor fechado. Chega lá no final lá, ele tem que carregar 150 para compactar aquela mesma área e acaba perdendo dinheiro aí no processo e tendo prejuízo, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de situação na prática aí e vamos para o próximo exercício, ok?